Nessa aula e na próxima aula, nós vamos estudar sobre os princípios do direito do trabalho. Depois dessas duas aulas, nós vamos fazer 8 questões para a gente entender como os princípios caem na prova. Vamos começar falando sobre o princípio da proteção. Qual o objetivo do princípio da proteção? Equilibrar a relação trabalhador versus empregador. A gente sabe que há um desequilíbrio natural nessa relação trabalhador-empregador. Portanto, o princípio da proteção ele vem para equilibrar essa relação. E como que ele faz para equilibrar? Vamos ver a parte mais importante, que são os subprincípios. Quais são esses subprincípios e o que eles significam? Começando pela condição mais benéfica. Significa que as vantagens do contrato de trabalho ou do regulamento empresarial, elas têm duas consequências. Primeiro, aderem ao contrato de trabalho e tornam-se direito adquirido, de acordo com a súmula 51 do TST. Um exemplo que nós podemos dar, acontece bastante, quando o trabalhador ele dá uma cesta básica para os empregados. Então, se no regulamento de empresa diz que todos os trabalhadores terão direito à cesta básica, e surgiu um novo regulamento dizendo que não vai ser mais dado cesta básica, essa nova regra ela vai se aplicar somente aos novos trabalhadores. Aos trabalhadores antigos, a cesta básica tornou-se direito adquirido e não é mais possível retirá-la. O segundo subprincípio é o indúbio pró-mísero ou pró-operário. Pode aparecer dessas duas formas na prova. Ele diz que uma norma, se tiver várias interpretações, um dispositivo de lei que tenha mais de uma interpretação, o juiz, na hora de decidir, ele vai escolher a interpretação melhor para o trabalhador. Então, se uma norma comporta várias interpretações, a que for melhor para o trabalhador é a que será escolhida. O terceiro subprincípio é a norma mais favorável. É importante a gente diferenciar a norma mais favorável do princípio do indúbio pró-mísero. Pode causar uma pequena confusão, então é importante. Essa norma mais favorável significa que, se tiver duas ou mais normas conflitantes, ou seja, que digam coisas diferentes, vamos escolher a norma mais favorável também para o trabalhador. Por exemplo, na Constituição Federal diz que o mínimo que deve se pagar para horas extras é 50% do valor da hora. Se no regulamento da empresa disser que o valor é 100%, então qual é a norma que nós vamos escolher? Nós vamos escolher o regulamento da empresa, apesar de ele ser uma norma inferior à Constituição Federal. Então, quando a gente fala da norma mais favorável, nós não vamos nos ater à hierarquia das normas. Se a gente fosse nos ater aqui nesse exemplo, nós íamos usar a Constituição, mas nós não vamos nos ater à hierarquia das normas. O outro princípio é a primazia da realidade. Como o próprio nome já diz, nos leva a entender, prevalece a verdade real em detrimento da verdade formal. O que significa isso? Quando o juiz for analisar o que está sendo questionado pelo empregado, pelo empregador, ele vai analisar o que acontece na vida real, o que acontecia com o trabalhador no dia a dia. Se na carteira de trabalho dizia que o empregado recebia R$2.000, mas na realidade ele recebia R$3.000, o juiz ele vai desconsiderar o que está escrito nos documentos na carteira de trabalho. Ele vai considerar o que acontecia no dia a dia. Então aqui os fatos versus os documentos, o que vai se sobrepujar são os fatos. O terceiro princípio da aula de hoje é o princípio da continuidade, a continuidade da relação de emprego, relação de trabalho. Então, presume-se que o contrato de trabalho ele é celebrado, em regra, por prazo indeterminado. Quando o trabalhador ele é contratado, ele não determina o prazo que vai terminar. Em regra é assim. Então ele pode trabalhar 2 anos, 3 anos, 10 anos. Tem gente, acontecia muito no passado, tinha gente que começava na mesma empresa e ia até se aposentar naquela empresa.
Não acontece mais isso não acontece muito isso, né, no dia a dia de hoje. Tem algumas exceções, vai ter algumas exceções que nós vamos estudar no decorrer das aulas seguintes, que alguns contratos são por prazo determinado. A gente vai estudar e vamos ver quais são esses contratos. De acordo com a súmula 212 do TST, o ônus de provar o término do contrato de trabalho é do empregador. Esse ônus nunca vai cair sobre o empregado. Vai cair somente sobre o empregador. E quando tiver sucessão de empresas, mudança de empregador, em regra é que não altera o contrato de trabalho. A gente vai estudar, quando a gente estiver falando sobre o tópico empregador, a gente vai ver, por exemplo, quando alguém vende a sua empresa. Digamos que um supermercado que tenha 100 funcionários, ele pertence à empresa A, ao grupo A, e ele vende para o grupo B. Os trabalhadores que trabalham ali, eles mal devem perceber que mudou de empregador, eles vão continuar trabalhando no dia a dia normalmente. Então, esses 3 princípios que a gente viu hoje, na próxima aula nós vamos ver mais princípios. Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau, um abraço.